Olá, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de Introdução à Informática. Nesta aula, veremos sobre os componentes do computador. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre os periféricos, os componentes internos e como escolher um computador. A imagem ela representa a organização básica de um sistema computacional. Os periféricos são classificados em entrada e saída, e os componentes internos em processamento, que é a unidade responsável por realizar cálculos e executar instruções, e o armazenamento, onde guardará os dados temporária ou permanentemente. Bom, os componentes periféricos, eles realizam a entrada e saída de dados no computador. Os periféricos de entrada, eles enviam dados para o computador, o de saída exibem dados e os periféricos de entrada e saída enviam e recebem dados. Um exemplo de periféricos de entrada é o microfone. Ele é utilizado para a gravação de áudio e a captação de voz em tempo real. Outro exemplo é o digitalizador. Ele permite digitalizar documentos físicos, convertendo-os em formato digital. Outro exemplo é a webcam, que ela capta imagens e vídeos em tempo real, utilizada em videochamadas, gravação de vídeos e sistemas de reconhecimento facial. Também temos a mesa digitalizadora. Ela simula a escrita como uma caneta em um papel, mas em formato digital, utilizada por artistas e designers gráficos para criar imagens digitais. E o teclado, que é o principal meio de interação computador para entrada e de texto e comandos. A classificação das teclas são divididas em alfanuméricas, em controle, funcionais, navegação, edição, sistemas e numéricas. Também temos o mouse, que ele possibilita a interação com a interface gráfica do computador. A imagem ilustra os movimentos que o mouse faz e os seus botões esquerdo e direito. O botão esquerdo ele é utilizado para clicar, selecionar, arrastar e soltar objetos, enquanto o botão direito ele exibe um menu com as opções do item selecionado. E agora os periféricos de saída, nós temos o monitor, que ele exibe informações de maneira visual em formato de texto, gráficos ou vídeos. A impressora, que produz fisicamente cópias de documentos e fotos, transformando arquivos digitais em materiais impressos. Também temos os fones de ouvidos e caixas de som. Eles emitem áudio a partir do computador. Os fones de ouvido é para escutar áudio de maneira mais privada, enquanto as caixas de som reproduzem no ambiente todo. E as impressoras multifuncionais, que é uma combinação do digitalizador com a impressora. Ele permite tanto a digitalização quanto a impressão de documentos. Bom, agora nos componentes internos, temos a placa-mãe, que ela conecta unidades de processamento, unidades de armazenamento, periféricos e outras placas. Seus principais tipos de conexão são os slots, que são os componentes internos, e as portas, que são os periféricos. Agora nas unidades de armazenamento. São responsáveis por guardar os dados necessários para o funcionamento do computador. São classificadas em armazenamento primário, que é composto principalmente pela memória principal, ou memória RAM. Ela tem maior velocidade, é mais volátil, mas perde as informações quando o computador é desligado. E também é classificado em armazenamento secundário, que envolve diversos tipos de dispositivos como os HDs, os SSDs, pendrives e dentre outros, mas não é volátil. Bom, a memória principal que nós falamos, que é conhecida como a memória RAM, ela é fabricada no formato de módulos e chamados de pentes. E os HDs e os SSDs. Os HDs, ou discos rígidos, eles são dispositivos de armazenamento construídos com discos magnéticos. Os SSDs são mais rápidos que os HDs. Bom, sobre as unidades de armazenamento de dados, elas são usadas para medir a capacidade de armazenamento de dispositivos ou tamanho de arquivos. A menor unidade de armazenamento é o bit, que pode se armazenar valores entre 0 ou 1. O byte, que é o conjunto de 8 bits. E a partir do byte, cada unidade de medida maior é composta por 1024 unidades de medida imediatamente menor. E o processador, que faz parte da unidade de processamento, ele é a principal unidade de processamento dos computadores, é responsável pela realização de cálculos e pela execução do sistema operacional e dos programas. O poder de processamento está relacionado com a frequência e o número de núcleos. A frequência normalmente é medida em GHz, e a velocidade é a velocidade de processamento do processador. E os núcleos estão relacionados com a capacidade do processador de executar aplicações simultaneamente.
E também nas unidades de processamento temos a placa de vídeo. Ela também é conhecida como unidade de processamento gráfico. Ela é importante para aplicações que envolvem processamento intensivo de gráficos, como jogos ou edição de vídeo. Atualmente usada também para processamento massivo de cálculos para inteligência artificial e outras aplicações. O computador também possui outros dispositivos internos para o seu funcionamento, como a fonte de alimentação e o sistema de refrigeração. Bom, e para escolher um computador, é importante levar em consideração a finalidade do seu uso. Para computadores mais simples, como acesso à internet e processamento de texto, e computadores mais potentes, como jogos e edição de vídeo. É importante considerar os requisitos principais, como o processador, a memória RAM, o armazenamento e a placa de vídeo. Esses são os requisitos mínimos para os sistemas operacionais Windows e Linux, como exemplo o Windows 11 e a distribuição Ubuntu, mas os requisitos mínimos podem deixar a desejar no desempenho, se precisar de um computador mais potente. Por isso, esses são os requisitos recomendados para o processador, a memória RAM, e o armazenamento e a placa de vídeo. Bom, chegamos ao fim da aula da segunda semana. Nessa aula nós vimos sobre os componentes internos do computador e os periféricos, e recomendamos que você revise o conteúdo e realize pesquisa sobre os conceitos apresentados.